hoje é, num certo sentido, continuação do que a gente começou na aula passada, que era a discussão sobre informação biológica. A gente discutiu um pouquinho do ponto de vista molecular, como são as moléculas que carregam a informação biológica. E hoje a gente vai discutir aspectos mais de como essa informação biológica é transmitida e como que ela é efetuada, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar e entender é o que é a informação em um sistema biológico. Vocês lembram que na aula passada eu dei um exemplozinho de letrinhas, que era uma passagem de uma peça do Shakespeare, as letras organizadas numa certa ordem carregavam informação. Aquelas mesmas letras desorganizadas não carregavam nenhuma informação. Informação biológica é muito análoga a isso. Então, a informação biológica está contida nas sequências de bases dos ácidos nucleicos. E a gente já viu na aula passada como é que os ácidos nucleicos são constituídos, como é que eles, molecularmente, como eles são. Agora, para que essa informação seja efetuada, ou seja, seja transformada em algum trabalho efetivo no sistema biológico, os ácidos nucleicos eles têm que ser replicados, transcritos e traduzidos nas moléculas efetoras, que são na maioria proteínas, de uma maneira fiel. A gente já discutiu a questão de fidelidade aqui um pouquinho também, né? Então, é isso, e eu já apresentei isso para vocês na aula passada, é isso que o dogma central da biologia basicamente representa. O grande repositório de informação é o ácido desoxirribonucleico. E por que ele chama desoxirribonucleico mesmo? Não tem uma hidroxila no carbono 2, né? Então, ele é 2-desoxi, o açúcar do nucleotídeo, o açúcar constituinte do nucleotídeo, que compõe o ácido nucleico, ele é 2-desoxirribose. Então, a informação que está na maior parte, na sua maioria, contida na forma de DNA, o DNA é replicado e isso mantém a informação biológica. Para que essa informação seja efetuada, essa informação é transmitida para um outro ácido nucleico, que é o ácido ribonucleico, e ele é ribonucleico porque o açúcar constituinte dos nucleotídeos tem hidroxila no carbono 2. Hoje a gente sabe que o RNA pode se replicar diretamente, sem necessitar passar para DNA. E daí essa informação é finalmente traduzida de RNA, ou seja, de ácido nucleico, para proteína. E as proteínas vão ser as efetoras, vão ser as moléculas que vão, de fato, realizar a maior parte do trabalho biológico, tá? Então, isso aqui resume, de uma maneira bastante simplista, na verdade, o fluxo de informação biológica, do repositor para o efetor. Bom, então a primeira coisa que a gente vai discutir é a capacidade ou é a replicação do DNA, que é fundamental para que essa informação possa ser passada de uma geração para outra geração, ou seja, para que ela seja mantida e para que o sistema biológico seja perpetuado. Então, isso aqui eu também já comecei a discutir um pouquinho com vocês quando a gente discutiu a estrutura do DNA, que eu disse para vocês que assim que o Watson e Crick eles descobriram, ou eles elucidaram a estrutura do DNA, imediatamente eles já propuseram uma possível maneira de replicação fiel dessa molécula. Porque essa molécula é constituída por uma dupla hélice, na qual as bases de uma hélice, de uma fita, são complementares e os pareamentos são únicos às bases da fita seguinte. Isso imediatamente propõe um possível mecanismo de replicação, que é bastante intuitivo, na verdade. Se as duas fitas são complementares, se a sequência de uma é complementar à sequência da outra, se cada fita servir de molde para
geração de uma nova fita complementar, automaticamente as duas moléculas filhas vão ser iguais, vão ser cópias fiéis da molécula mãe. E o que garante isso é simplesmente a complementaridade dos pares de bases. A só pareia com T, G só pareia com C, certo? Então, isso sugere um possível mecanismo, mas isso era um mecanismo hipotético. Mas como é que, de fato, a gente determina experimentalmente como é que o DNA é replicado? Então, na verdade, quem demonstrou experimentalmente como é que o DNA era replicado foram dois pesquisadores, o Mendelssohn e o Stoll, que eles fizeram um experimento que é um experimento muito inteligente. Bom, então, a gente já se sabia, né, que já se tinha uma boa ideia de que a replicação tinha algum aspecto de conservação da molécula antiga. A própria sugestão do Watson e o Crick já implicava que as moléculas, as duas novas moléculas, ou seja, as duas moléculas filhas, elas carregavam uma parte da molécula mãe. Então, isso é o que a gente chama de replicação semi-conservativa. Então, você não faz duas moléculas completamente novas. As duas moléculas filhas, elas carregam fisicamente, elas carregam matéria da molécula mãe, tá? Por isso que ela é chamada de semi-conservativa. Então, já se tinha uma série de dados experimentais indicando que a replicação do DNA era semi-conservativa. Que em cada ciclo de replicação, metade das moléculas resultantes eram moléculas novas e metade eram moléculas antigas. Eram as que tinham sido os moldes, as mães. Agora, se a gente pensar quantitativamente, isso não explica exatamente o mecanismo. Então, se a gente pensar numa molécula parental aqui, que é uma molécula antiga, e se a gente pensar que o que é antigo é vermelhinho e o que é novo é azulzinho, existem pelo menos 3 situações que estão de acordo com essa característica semi-conservativa. Nesse tipo de replicação, a molécula nova, a molécula velha continua intacta, a molécula nova é completamente nova. Então, uma fita mãe dá origem a uma fita completamente nova. Nessa outra situação, é tudo misturado, tá? Então, cada fita filha tem um pedacinho da mãe, outro pedacinho novo, outro pedacinho e assim tudo misturado. E nessa outra situação, cada uma das duas fitas filhas, ou das duas moléculas novas, carrega uma fita da molécula mãe e uma fita completamente nova, tá? Esses 3 cenários, eles estão de acordo com o fato de que metade das moléculas novas, depois de um ciclo de replicação, metade das moléculas carregam matéria antiga e metade foi recém-sintetizada. Mas qual deles é o verdadeiro mecanismo de replicação de DNA? Então, para responder essa pergunta, o que eles fizeram foi um experimento super interessante em que eles separaram as fitas por densidade. Só que para as fitas terem densidade diferente, eles usaram bactérias que cresceram em um meio de cultura cuja única fonte de nitrogênio era nitrogênio pesado, nitrogênio 15, um isótopo não radioativo, mas um isótopo mais pesado, tá? Então, eles pegaram as bactérias e colocaram essas bactérias para crescer numa fonte cuja única fonte de nitrogênio era nitrogênio 15. Então, todas as moléculas das bactérias que tinham nitrogênio ficaram marcadas com nitrogênio com isótopo pesado. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? As bases do DNA, elas são chamadas bases nitrogenadas porque elas têm nitrogênio. Então, como a única fonte de nitrogênio era pesada, o DNA ficou todo marcado com nitrogênio 15, tá? Então, daí, se você isolasse o DNA dessa bactéria
e separasse e corresse esse DNA através de um gradiente de centrifugação, esse DNA é pesado, vai parar lá no fundo, tá? Daí eles tiraram essas bactérias de uma fonte que tinha nitrogênio 15 e passaram para uma fonte que tinha nitrogênio 14 como única fonte de nitrogênio, que é mais leve. E eles fizeram isso por uma geração, ou seja, um ciclo de replicação de DNA, tá? Daí eles isolaram o DNA e correram também num gradiente de centrifugação. E o que eles observaram é que eles tinham só uma banda e que essa banda era mais leve do que a banda anterior. Isso significa que essa banda continha nitrogênio 15, mas também continha nitrogênio 14, porque ela ficou mais leve. Agora, nesse ponto, ainda não... Então, quando eles fizeram isso, imediatamente eles já eliminaram essa possibilidade, né? Porque se fosse esse mecanismo, a fita que tinha vindo a fita que tinha sido o molde, que tinha vindo da bactéria que crescia só no nitrogênio 15, ela continuaria completamente marcada com nitrogênio 15 e ela seria mais pesada. E a fita sintetizada nessa uma geração crescendo em nitrogênio 14 seria inteiramente mais leve, então elas deveriam se separar, correto? Então, quando eles acharam esse resultado, imediatamente eles eliminaram isso. Então, significava que após um ciclo de replicação, cada molécula sintetizada tinha tanto nitrogênio 15 quanto nitrogênio 14, porque eles viam só uma banda. Agora, não dava para saber se era isso aqui ou se era isso aqui, certo? Então, eles pegaram essas mesmas bactérias e cresceram mais uma geração em nitrogênio 14. E daí, o que eles encontraram? Daí eles encontraram que essa banda híbrida, ela se mantinha. Mas agora aparecia uma banda que era mais leve do que o híbrido, que era completamente mais leve do que o híbrido. Ou seja, a única maneira de se conformar a esse resultado é essa daqui. Porque se todas as vezes houvesse mistura da fita mãe e da fita filha de maneira randômica, existiria sempre só uma banda e essa banda ia ficando cada vez mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais leve, porque a quantidade de nitrogênio 15 ia sendo diluída, mas existiria sempre só uma banda. No momento em que eles encontraram uma banda que é completamente composta de nitrogênio 14, a única maneira é essa. Ou seja, você tem uma fita parental, toda marcada com nitrogênio 15. Fez um ciclo de replicação, cada uma dessas fitas vai estar presente em uma da fita filha. Ou seja, uma fita vai estar inteirinha marcada com nitrogênio 15, a nova fita vai estar inteirinha marcada com nitrogênio 14. Então, isso aqui é um híbrido. Como isso acontece para as duas fitas, você gera dois híbridos, tá? Num segundo ciclo de replicação, cada uma dessas 4 fitas que estão presentes nas duas filhas, nas duas moléculas filhas, vai ser molde para uma fita nova. Tudo bem? O resultado é, essa fita azul aqui, ela vai continuar marcada com nitrogênio 15 e a fita complementar dela vai ser nitrogênio 14, ou seja, isso é um híbrido. Essa fita que estava inteirinha de nitrogênio 14, ela vai ser molde para uma nova fita de nitrogênio 14, então ela vai ficar sem nenhum nitrogênio 15. Então ela corresponde a essa banda mais leve. E a mesma coisa para essa outra fita filha. A fita vermelha vai ser molde para outra fita vermelha, porque só tem nitrogênio 14 agora, então ela corresponde a essa banda. Essa fita de nitrogênio 15, ela vai ser molde para uma fita vermelha, porque só tem nitrogênio 14 no meio. Então, elas correspondem a esse híbrido. Então, quando eles fizeram isso, eles mostraram que a única maneira de replicação que corresponde a esse resultado
é essa maneira que a gente chama de semiconservativa. Ou seja, em todo o ciclo de replicação de DNA, cada uma das duas fitas da dupla fita serve de molde para a síntese de uma fita completamente nova. Tá certo? Então, em teoria, o primeiro DNA que apareceu na Terra, há sei lá eu quantos milhões, bilhões de anos atrás, ele ainda existiria como molde para algum, teria sendo duplicado. É claro que a gente sabe que isso provavelmente não é verdade, mas cada ciclo de replicação, a fita mãe, a molécula que está sendo replicada, ela é conservada nas fitas pilhas. Bom, então foi assim que o Matheson e o Stoll demonstraram que a replicação do DNA é semiconservativa. E a gente já viu isso na aula passada. A replicação do DNA acontece pela adição de um nucleotídeo novo na extremidade 3' da fita existente, tá? E por que é sempre na extremidade 3' OH? Porque a catálise depende dessa hidroxila no carbono 3 atacar o fosfato alfa do novo nucleotídeo que está chegando, tá bom? Lembra que eu mostrei isso para vocês? Que é esse mecanismo aqui que acontece no sítio ativo de enzimas que chamam DNA polimerases? A hidroxila do carbono 3 da fita que está sendo aumentada em um nucleotídeo, ela faz um ataque nucleofílico nesse fosfato, liberando o pirofosfato e formando a ligação fosfodiéster, tá? A implicação disso é que a replicação do DNA sempre acontece no sentido do 5' para o 3'. Ou seja, o novo nucleotídeo é sempre adicionado na ponta 3' OH, porque precisa de ter a hidroxila que está no carbono 3. Tudo bem? E a outra fita, a fita antiga, a fita que está sendo copiada, que a gente chama de fita molde, para que ele serve? Ela serve para dizer qual nucleotídeo que vai ser incorporado através do pareamento de bases. Então, é a fita que está sendo copiada, ou, nesse caso, a fita que está sendo copiada é essa fita, tá? Ela serve de molde para dizer qual nucleotídeo que deve entrar aqui. Porque essa parte do nucleotídeo é igual em qualquer nucleotídeo, certo? Todos os nucleotídeos contêm uma ribose, uma desoxirribose nesse caso, e 3 fosfatos. O que varia é a base que está ligada aqui no carbono 1, certo? Qual deles vai ser incorporado depende de qual nucleotídeo está na fita molde oposto no sítio ativo da enzima, no sítio ativo da DNA polimerase. A nomenclatura que a gente usa essa é a ponta que tem de uma fita de DNA, a ponta que tem o fosfato livre é o 5' fosfato. A ponta que tem a hidroxila livre é o 3' OH. Então, por causa do mecanismo de catálise da ligação fosfodiéster, tem sempre uma direcionalidade. Então, a fita sempre vai crescer da direção 5', que é onde tem a ponta com fosfato livre, para a direção 3', que é a direção que tem a hidroxila livre. Porque você precisa de uma hidroxila livre para fazer a catálise da ligação fosfodiéster.